Fala galera, Irã Matias aqui, pronto para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre gestão, negócio e família. E esse é um vídeo bacana, especial, pensado aí com muito carinho. Vou tentar falar sobre uma questão muito íntima, talvez, e que faz sentido no mundo dos negócios também. Dentro do mundo dos negócios, eu me lembro que um empresário uma vez falou para mim que era melhor dever dinheiro do que dever favor. Porque o dinheiro você paga, o favor ele é imensurável. E esse foi um ensinamento valioso para mim naquela época e faz muito sentido. Quando a gente fala sobre favor, dinheiro, a gente pensa no mundo dos negócios, especificamente em networking. Ali, a rede que você tem de empresários, de pessoas, de potenciais clientes, dentro da sua própria família, você tem uma rede de pessoas, uma rede de profissionais que podem contribuir para o seu negócio, seja você um empresário, seja você um gestor, um vendedor, um intermediário, não importa, você precisa que essa rede, esse seu networking, ele te contribua para isso. Você precisa ter na sua agenda telefônica um cardápio múltiplo ali de opções dentro daquilo que você realmente precisa. E para você ter um bom network, você constrói isso por um tempo. Você vem de muitos anos fazendo ligações com a sua atividade, com a sua ação. E como meu amigo disse, dinheiro é uma coisa, favor é outra. Então, para você criar o seu network, você vai desconectando as pessoas, você vai falando, você vai mantendo esse elo conectado. Acontece que com o tempo esse networking, se você não alimenta ele e não mantém ele muito bem estruturado, ele vai se conectando com outras pessoas, você vai perdendo essa conexão e você vê todo aquele poder, todo aquele tempo que você investiu se diversificando, seguindo outros rumos. Eu estou falando isso porque eu tenho alguns anos de gestão, tenho alguns anos aí na caminhada, já fiz vários e vários networkings, eles vão se renovando, você faz uma conexão com uma pessoa e você desconecta com essa pessoa e você se conecta com outra. Você está o tempo inteiro com as suas garras, com as suas mãos, né, conectadas em diferentes pessoas. E ontem eu fiz uma reflexão, porque quando você faz um plano, você tem um planejamento, você tem um propósito, você vai listando as possibilidades daquilo que você precisa realizar. Então você tem ali uma receita de um bolo, você abre a sua geladeira e você vê lá quantos ovos precisa, você vê quantos ovos você tem. Se precisa de 5 ovos e você só tem 2, você coloca na sua lista, comprar 3 ovos para o bolo. E quando você tem um propósito definido, você tem um foco definido para o seu negócio, para a sua vida, também não é diferente. Você senta e fala, olha, eu quero chegar aqui, o que eu preciso? E aí você vai listando as coisas que você precisa, ainda que de forma subjetiva, você tem dentro da sua mente exatamente os caminhos, os passos que você precisa para chegar naquele seu propósito, naquele seu foco. E aí você percebe, isso acontece comigo, eu sempre fui um cara muito preocupado com como eu lido com as pessoas. Sempre fui muito preocupado em como eu me relaciono com as pessoas. Eu costumo brincar que eu não gosto de sair de um projeto, sair de um emprego, sair de uma situação e não deixar uma porta aberta. Você volta lá, você tem essa abertura e isso te ajuda a ter sempre esse seu networking conectado. Acontece que com o tempo você vai criando conexões. E algumas conexões você não entende o porquê dessas conexões. Você pede muito, eu por exemplo, peço bastante a direção de Deus para os meus passos e para aquilo que eu preciso realizar. Nas minhas orações matinais, eu acordo, sento no sofá da minha casa e vou dividindo com Deus como que vai ser o meu dia, vou pedindo para o Senhor me direcionar, me conduzir, me encaminhar. E às vezes você se depara em situações que você não entende. Às vezes você se depara conectado em pessoas que você nunca imaginou.
E essas conexões no mundo dos negócios, o networking, ele é estabelecido, não vou dizer como uma regra, mas como grande parte do seu networking, com uma política de reciprocidade. Você trabalha com um determinado produto e você sabe que o fulano, seu vizinho ou alguma pessoa que você tem alguma quase proximidade tem alguma coisa que ajudaria você no seu business. Você se conecta com essa pessoa buscando essa reciprocidade. E isso é networking, tá tudo bem. Só que quando você se permite, dentro da sua vida, dentro do seu negócio, que Deus te conecte a pessoas, quando você pede para que Deus te direcione e te coloque aonde exatamente Deus quer que você esteja, você se conecta a pessoas e situações que você não entende. E eu falo isso com uma grande autoridade, né? Um grande lugar de causa, porque eu exatamente vivo isso constantemente. Eu me conecto, eu estou com pessoas o tempo todo que potencialmente eu não entendi às vezes o porquê de estar ali. Eu não entendi às vezes o porquê de estar fazendo o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e eu preciso dividir a questão de business com a questão de fé, embora para mim você não consiga separar uma coisa da outra, mas só para a gente especificar. No business você vai buscando a reciprocidade, na fé você vai buscando a vontade do Pai. Você vai se conectando a Deus e vai seguindo em frente sem entender, e com o tempo você aprende a confiar, acreditar e saber que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E ontem eu falava sobre isso com a minha esposa, com a Cíntia. Eu falava para ela: Cíntia, eu não consigo entender às vezes quando a gente se conecta com algumas pessoas, quando você constrói uma caminhada, um legado para trás, e quando você olha para trás assim, você vê que, ué, por que aconteceu assim? Por que eu me conectei com pessoas que às vezes eu nem estava dentro do meu planejamento, pessoas que dentro do meu business, essas pessoas não seriam inseridas dentro disso, e qual que é o X da questão nisso? Eu fiquei falando bastante sobre isso com ela. E aí eu subi para o quarto ontem, a gente foi fazer o nosso devocional, e eu abri o aplicativo lá, o Glorify. É Glorify que fala? Glorify. O Rafa tá aqui, não pode falar errado não, o Rafa fala inglês. E tinha uma passagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que essa passagem eu sonhei com ela uma vez, e eu acordei e fui direto pegar minha Bíblia e ler o que dizia essa passagem. Li aquela passagem, guardei ela no meu coração, e ontem, depois da minha conversa com a Cíntia, no nosso devocional, eu lembrei imediatamente, falei: opa, eu já vi isso. Eu me lembro de ter tido uma revelação, uma conexão com Deus a respeito dessa palavra. Essa palavra está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, 11, capítulo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Eu lembrei na mesma hora, o que para mim isso faz sentido? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Desapega um pouco do business, desapega um pouco da política da reciprocidade que o seu network faz. E tá te falando alguém que realmente vive isso. Inclusive, eu tenho uma política dentro dos meus vídeos e daquilo que eu posto no meu Instagram, daquilo que eu falo nas minhas palestras, é de me esforçar ao máximo para viver exatamente aquilo que eu tô falando ali. E é exatamente isso que eu tô dizendo aqui. Com Deus, as coisas às vezes, ou na maioria das vezes, elas não fazem muito sentido. Você pode imaginar um Moisés da vida se dirigindo a um mar fechado e chegando em frente ao mar falando: mas não estava no meu planejamento isso aqui, como que pode esse mar aqui agora?
Mas Deus vai lá e abre o mar e faz com que o mar aconteça e o milagre aconteça. E aí você pega um Elias com os profetas de Baal, você vai pegando várias e várias e várias passagens, Daniel e Sadraque, Mesaque, Abednego, e você vai entendendo que o sentido talvez você encontre ele lá na frente. O porquê talvez você encontre ele lá na frente, e talvez você não consiga perceber, mas você vai viver isso. Você vai se sujeitar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai andar nesse caminho e você vai colher os frutos, porque isso é o que diz a palavra. Então, quando você for fazer o seu networking, quando você for fazer as suas conexões, tenha a visão espiritual de que tudo que você faz e o que você faz como funcionário, o que você faz como patrão, você faz como se fosse para Deus. Você se porta como se aquilo fosse para Deus, você vende o seu produto como se fosse para Deus, você bate papo com um amigo, uma pessoa menos favorecida, para entender o que ela precisa, às vezes um ombro amigo, porque você faz isso porque você faz como se fosse para Deus. Você encontra uma pessoa na rua e essa pessoa precisa de uma atenção, está com um pneu furado, você pode ajudar, você faz porque é como se fosse para Deus. E você se porta exatamente no seu dia a dia como se fosse tudo para o próprio Deus. Porque lá na frente a conta fecha. Se ela não fechou ainda, vai na fé que ela vai fechar. Isso não é sobre a teologia da prosperidade, não. Isso é sobre relação com Deus. Isso é sobre como você se relaciona e como Deus te direciona a estar no centro da vontade dele. Era sobre isso que eu gostaria muito de falar. Estava aqui refletindo bastante. Eu pensei nesse tema. Ontem à noite aconteceu isso, dessa conexão com uma passagem que eu tinha sonhado, com a reflexão que eu tinha feito com a Cíntia, com a situação que a nossa empresa, a HM, ela vem cruzando um momento de mudança, de diversificação, de ampliação da carteira de clientes, de um novo momento em marketing. Então você olha para trás e você vê o que você construiu, você olha para frente e você vê para onde Deus está te conduzindo. Não tema não, segue firme e forte nessa sua coragem, na sua fé, buscando sempre em Deus o seu alinhamento, acreditando que o futuro que tem virando a esquina você não sabe, mas Deus absolutamente sabe. Você é surpreendido e Deus não é. Fechou? Eu espero que de alguma forma esse bate-papo, esse vídeo faça algum sentido para você, porque faz muito sentido para mim. Como eu disse, é algo que eu vivo, é algo que vem profundamente do meu coração. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, te direcione, te dê força. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, então que a alegria do Senhor seja sobre a sua vida e você consiga caminhar e crescer dentro dos seus propósitos e dos seus sonhos, porque eu tenho certeza que os sonhos de Deus são sobre a sua vida. Valeu? É nóis, não deixa de curtir esse vídeo não, se inscreve aí no nosso canal e vamos falando cada vez mais aí sobre fé, negócio, família, trazendo cada vez um conteúdo melhor. Fique com Deus. Valeu.